E a direita ganhou as eleições para o Conselho Constituinte no Chile. É isso mesmo, né? Ainda há uma centelha de esperança na América Latina, totalmente tomada pelo Foro de São Paulo, onde nós vimos já que no Paraguai, né, eles perderam, mas vamos fazer uma análise desse contexto e você já sabe, logo depois da nossa querida e amada vinheta. Partiu e vamos nessa! Como que os veículos de mídia colocam a mesma notícia, né? Primeiro, a Jovem Pan. Quem diria, logo a Jovem Pan, que era tratada durante as eleições como a extrema-direita, foi censurada, está tratando aí essa vitória da Constituinte no Chile para a direita como vitória da extrema-direita. Por outro lado, a gente tem o Poder 360, que vejam vocês, é um veículo de mídia que não é ligado a esse consórcio de grandes grupos, passando já a notícia como ela tem que ser. A direita vence eleição para Conselho Constituinte no Chile. Observem, né, afinal de contas, a canalice, né, desse pessoal, né, principalmente Jovem Pan e outros veículos, não tem absolutamente limite algum. Pois é, pessoal. É dessa forma que os consórcios de mídia e a mídia mainstream, inclusive global, tratam a direita. Né? É interessante a gente observar esses pontos. Né? Existe a extrema esquerda, existe a esquerda, existe a centro-esquerda, existe a esquerda, e aí dá um pulo direto para a extrema-direita radical. É dessa forma que eles tratam, né? Uma construção de narrativa dessa velha mídia, né, que tem aí os seus comparsas também nas universidades, né, e nas instituições também. É interessante, né, que a gente observa no Chile essa construção de cenário que, na verdade, há uma tentativa de enterrar a Constituição chilena, e essa construção, né, desse enterro, né, vem porque a Constituição atual é de 1981, proveniente do governo de Augusto Pinochet, que lá se construiu um imaginário, né, de que foi feita durante a ditadura, logo precisa ser enterrada, quando na verdade a Constituição chilena ela trouxe, né, liberdades individuais ao país, e vale ressaltar, né, que o Chile sempre figurou ali entre as 10 economias mais livres do mundo, que trouxe prosperidade para o país. É um país da América do Sul que tem os menores índices de criminalidade, os menores índices de desemprego, né, e sempre com uma economia pujante. Né? Então a gente vê, infelizmente, esse cenário sendo construído. Agora é interessante a gente observar que no Chile, a vitória, né, o partido do Boric, ele teve maioria, né, de fato, né, 21,7% dos votos ficaram para o partido do Kast, que foi o candidato derrotado, que é a Chile Seguro, um partido de direita, né? Então, na verdade, quando a gente observa esses dados, né, o partido do Boric ficou em segundo, com 28,59%. Mas somados com os outros partidos, né, todo para Chile e também o Partido de la Gente, você vê que a oposição ela tem mais força do que o partido de esquerda, né, o partido do Boric. Né? E é interessante a gente analisar isso, porque quando a gente fala em relação a essa construção, a gente vê que passar essa Constituição socialista ligada ao Foro de São Paulo vai ser um pouco mais complicado no país. Né? Inclusive Boric, né, um presidente que já apareceu aí bêbado em praça pública, muito embora esses veículos de mídia tradicional eles tentam desmentir através de agências de fact-check. Né? Eles correm, né? Agora se fosse de algum opositor, né, deles, eles deixariam a mentira correr, a gente sabe que esse é o modus operandi deles. Né? Então, o que eu chamo a atenção em relação a isso? É um resultado eleitoral significativo, expressivo,
realmente abre, né, um espaço para que a direita tenha ainda esperança no continente, né, muito embora, né, a gente vê aí que algumas eleições desde 2018 para cá, é sempre interessante a gente analisar como a esquerda ela sempre ganhou. Ou ela ganhou por uma margem de votos considerável, como no caso da eleição do Macri, né? Aí a gente fala, né, dois fatores fundamentais. Um, que o kirchnerismo abriu os cofres, né, para entregar choripã e planos sociais para os eleitores, né? E também a gente vê, né, o segundo, que o Macri ele não correspondeu às expectativas de reforma no país, né? Os sindicatos ganharam muita força e fizeram uma oposição ferrenha. Então foi uma diferença de votos muito grande. Mas se a gente for analisar, por exemplo, os votos que tiveram na Colômbia, né, a gente vê, por exemplo, uma margem muito apertada, uma margem aí de menos de 1 milhão de votos, né, num país que 24, 25 milhões de pessoas foram para as urnas. Né? Então foi muito apertado, 50,44 contra 47,31. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a coisa acontecendo em outros países, como por exemplo foi aqui no Brasil, 50,9% para o Lula, 49,10% para o Bolsonaro. Né? Da mesma forma a gente vê como foi no Peru. Né? No Peru, o Pedro Castilho ganhou por 2.700.000 contra 1.930.000 da Keiko Fujimori. Aqui chama atenção, deixaram os votos finais de comunidades rurais do país, onde os cocaleiros e onde os partidos de esquerda são muito mais fortes, deixaram para o final da eleição. Estava muito acirrado durante todo o pleito e chegou no final, o Pedro Castilho abriu inclusive uma vantagem considerável nessas eleições. Né? Então sempre assim, né, gente? Quando a gente fala em relação à eleição na América do Sul, né, sempre a esquerda ganha, ou por uma vantagem, né, que conseguiu por conta de manobras eleitoreiras, ou sempre por pentelésimos de votos, né, como foram aí alguns outros países aqui da América do Sul. Então é interessante a gente analisar isso, né, porque eu particularmente vejo que o sistema democrático no continente está em risco. Afinal de contas, o sonho de todo presidente de esquerda na América do Sul é se manter e perpetuar no poder, como tem acontecido na Venezuela, né, pessoal? Então a gente precisa analisar tudo isso com muita calma, né? Vamos ver como é que o Boric vai reagir em relação a isso, né? Ele que é um cosplay básico do ator americano Bud Spencer, né? Muito embora, pelo menos, o ator americano tivesse algum talento, né? Então é isso, né? Abre uma esperança na América Latina, uma esperança na América do Sul, e vamos analisar, vamos ver como serão os fatos daqui por diante. Eu, sinceramente, não nutro muita esperança, né? Porque, afinal de contas, a gente também não sabe se o judiciário lá também vai intervir nesse resultado e passar essa pauta à força. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu lembro para vocês, curta, comenta, compartilha, manda um vídeo aí nos grupos de WhatsApp, toca o sininho. Vamos fazer esse canal chegar pelo menos a 1.000 seguidores. A gente já está aí com os números aí crescendo, graças a Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus. Valeu!